Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 6 de dezembro de 2025. Orçamento voltado para mulheres receberá 168,7 milhões de reais em 2026, um aumento de 14,8%. Parte 1. O orçamento inicial destinado a políticas públicas voltadas especificamente para mulheres terá um aumento de 14,8% em 2026, segundo o levantamento do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. O PLOA, Projeto de Lei Orçamentária, enviado pelo governo ao Congresso, prevê 168,7 milhões de reais para programas do Ministério das Mulheres. Em 2025, o valor aprovado inicialmente havia sido de 143,7 milhões de reais, mas acabou ampliado para 260,2 milhões de reais após emendas no Legislativo. Os recursos financiam iniciativas como o Canal de Denúncias Ligue 180, a Casa da Mulher Brasileira e programas de autonomia econômica. Também estão previstos investimentos para ampliar a ocupação de mulheres em espaços de poder. Atualmente, 32 unidades da Casa da Mulher estão em implementação em diferentes estados, com 4 inaugurações previstas para 2025. A boa notícia é que esses recursos finalmente estão chegando aos municípios, onde as mulheres vítimas de violência precisam dos serviços, afirma Carmela Zigoni, assessora política do INESC. Para ela, porém, o aumento ainda é insuficiente diante da dimensão do problema. A disputa política no Congresso deve considerar a efetividade na execução dos recursos como um dos critérios para incrementar este orçamento, uma vez que o Brasil está muito longe de resolver o problema da violência contra as mulheres, diz. Os dados mais recentes reforçam a avaliação. Em 2024, foram registrados 1.450 feminicídios no país, número superior ao de 2023, apesar da queda de 5% no total de casos de violência contra mulheres. Já os estupros seguem alarmantes, foram 196 por dia em 2024, somando 71.892 registros. Outras áreas, por sua vez, enfrentam retrocessos. A recém-criada Política Nacional de Cuidados, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, sofreu corte de 13% no PLOA 2026, passando de 25 milhões de reais para 21,7 milhões de reais. Já para as mulheres rurais houve incremento, de 35,1 milhões de reais em 2025 para 48,6 milhões de reais no próximo ano. Zigoni ressalta que, embora os avanços sejam importantes, eles ainda esbarram nos limites impostos pelo novo arcabouço fiscal e na histórica dificuldade de execução orçamentária nas políticas de gênero no Brasil. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o sexo nos espíritos. 200. Têm sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens.
Ainda no Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. 818. Donde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. A força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Deus apropriou o organismo de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada à delicadeza das funções maternais e à fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem. Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dos direitos, sim; das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbarie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Esta foi a crônica do amanhecer de 06 de dezembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.